Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Como estão aí? Tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relatos também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática no domingo. E meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro, um especial. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gostam do canal Assombrado, curtem os relatos, então aqui embaixo ó, vai lá e clica no joinha, tá bom? E não se esqueçam da promoção, camiseta Siga Além e Serial Killer Collection com 15% de desconto no mês de novembro se você usar o cupom de desconto Serial7. Vai lá e aproveita, tá bom? E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Alcoolismo e obsessores. Olá, Ana, me chamo Fulana e esse é o primeiro relato que envio para o canal. Mas acompanho o trabalho de vocês há um tempinho e desde já gostaria de parabenizá-los. O relato abaixo não conterá nenhum nome, exceto da nossa cachorrinha que estará trocado para preservar a sua identidade. Olá, Ana, olá, assombrados, gostaria de deixar algumas coisas claras antes de iniciar o relato. Ele foi escrito com base nas lembranças que eu e minha irmã temos sobre o período. Tem mais participação da minha irmã, pois, além dela ser a pessoa mais sensitiva da família, eu já não me lembro com clareza como os fatos aconteceram e a minha mãe prefere não falar sobre esse período. Em segundo lugar, esse não é um relato de assombrações, quiumbas e trabalhos feitos. Mais tarde, refletindo sobre esse período, notei que falar sobre o assunto pode ajudar a alertar as pessoas sobre a importância da manutenção dos nossos padrões vibratórios e de se manter alerta e vigilante. Quando Jesus disse orai e vigiai, se referia principalmente àquilo que se passa em nossas mentes e corações. Por isso, espero que esse relato seja uma lição sobre permanecer atentas e vigilantes sempre, criando ao nosso redor uma rede de proteção espiritual que nos ajudará nos momentos mais difíceis. Os eventos narrados em seguida se passaram entre os anos de 2011 e 2014. Eu e minha irmã nascemos em Brasília, Distrito Federal, e guardamos 3 anos de diferença entre nós, sendo eu a mais nova. Minha mãe é professora, hoje aposentada, e o meu pai, já falecido, era militar de carreira. Ele entrou nas Forças Armadas da década de 80 e ali se aposentou. Morávamos em um apartamento funcional, cedido pelo governo federal, em um daqueles prédios onde só moravam militares. Ou seja, as mesmas pessoas com quem meu pai trabalhava eram seus vizinhos, colegas de bar, amigos próximos. E um deles, embora ele já não trabalhasse com meu pai, era o padrinho da minha irmã. Ocorre que no fim do ano de 2010, o meu pai se aposentou. Nessa época eu tinha 15 anos e minha irmã 18. Com a aposentadoria do meu pai, teríamos que nos mudar do apartamento em que vivíamos, pois era um imóvel funcional. Tivemos pouco tempo para nos organizarmos e encontrarmos outro lugar, mas não foi muito complicado. Ana, como todas as famílias, sempre tivemos problemas, discussões, coisas típicas de pessoas que convivem. Mas a mudança e a aposentadoria do meu pai foi um divisor de águas na nossa família. Eu preciso dizer que nos mudamos em janeiro de 2011 e em janeiro de 2014 o meu pai faleceu. Assim que nos mudamos do apartamento funcional, passamos apenas 3 meses em um apartamento de 2 quartos, que ficava em uma área ainda em desenvolvimento. Em seguida, nos mudamos novamente para outro apartamento, distante apenas 2 quadras. Os problemas da nossa família não começaram com a mudança, apenas se tornaram insuportavelmente piores. A minha irmã insiste em dizer que o lugar era ruim, que tinha uma energia ruim,
Mas eu acho que ela estava enganada. O problema estava em nós. Nós estávamos doentes e carregaríamos aquelas vibrações para onde quer que fôssemos. Gostaria de me explicar um pouco melhor. As relações sociais do meu pai eram extremamente vinculadas às suas relações de trabalho. De uma hora para outra, ele se viu em uma situação em que todas essas relações foram rompidas. Os vínculos sociais que ele possuía estavam quebrados. E para um homem que trabalhou a sua vida inteira, ver-se sem ter o que fazer, sem farda para passar aos domingos ou um motivo para se barbear a cada 2 dias, foi um choque. Um choque psicossocial que o deixou vulnerável à depressão, ataques espirituais e influências de espíritos de padrão vibratório muito baixo. Em menos de 3 meses, eu vi o meu pai, uma pessoa alegre, sempre muito carismática, apesar do senso moral rígido e de hábitos militares quase espartanos, quando se tratava de sua família, se tornar apenas uma sombra do que realmente era. Ele passou a beber muito e passar os dias fora de casa, sempre no bar. Ele saía de manhã e voltava só à noite, sempre muito embriagado e fora de si. A minha mãe trabalhava pela manhã e eu estudava no mesmo horário, enquanto a minha irmã trabalhava em um grande hospital de Brasília. Eu e minha mãe passávamos as tardes em casa, fazendo nossas coisas, conversando ou brincando com a nossa cachorrinha, uma salsichinha que apelidamos de Baleia. O nome tá trocado, tá? Mas fica a homenagem aí à eterna baleia de Graciliano Ramos. Mas assim que o meu pai chegava, todas nos recolhíamos no quarto e a casa perdia imediatamente a pouca vida que tinha. Até a baleia não arrodeava muito meu pai. E ela era uma cachorra muito carente, fazia amizade com todo mundo. Ela ficava quietinha comigo no quarto, assistindo algum filme no computador ou dormindo, até que a minha irmã chegasse. Mas o silêncio durava pouco. Meus pais tinham brigas horríveis por causa do alcoolismo, que o meu pai se recusava a admitir e tratar. Ele sempre foi muito cabeça dura, mas a situação era insustentável, Ana. Não bastassem as brigas na família, o segundo apartamento que moramos era horrivelmente gelado. Não importava a hora do dia, estava sempre gelado e muito úmido. Brasília fica no meio do cerrado, no Planalto Central do Brasil. Em agosto, aqui se torna tão quente e seco que a vegetação nativa pega fogo sozinha, Ana. Todos os anos é possível acompanhar os incêndios no Parque Nacional ou na Floresta Nacional. É uma dinâmica muito peculiar, que já virou marca registrada do nosso quadradinho central. Mas naquele lugar era impossível passar o dia sem ser de meias e moletom. Isso em plena seca. O apartamento também era muito escuro. Passávamos o dia com as luzes ligadas e o único lugar que tinha um pouco de luminosidade natural era a cozinha. A pobre da baleia gostava muito de sol, mas não tinha muitos pontos ensolarados ali dentro. Então ela se deitava no chão da cozinha pela manhã, perto do botijão de gás, onde batia uma pequena frestinha de sol por um par de horas. Baleia, coitada, talvez fosse quem mais tivesse percebido que as coisas não iam bem. Ela dormia de dia, mas à noitinha, quando estávamos com ela, permanecia vigilante. Se estávamos sozinhas em casa, ela passava o dia no quarto comigo, sempre muito atenta, sempre olhando para a porta do quarto. Não tínhamos qualquer paz naquele lugar. Ninguém dormia ou comia bem. Mal falávamos com o nosso pai e a nossa mãe mais parecia viver fora do próprio corpo. O frio naquele lugar era insuportável e a escuridão incomodava mais do que tudo. Acontece que, em alguns pontos da casa, a baleia ficava muito inquieta. Rosnava e latia sem motivo aparente. Houve vezes em que saía choramingando como se alguém tivesse batido nela ou a enxotado. Minha irmã conta que, uma vez, ela dormia no quarto. Depois que eu e minha mãe saímos para a escola, bem cedinho,
A baleia se esgueirou da área de serviço onde ficava sua caminha e foi para o quarto se deitar nos pés da cama da minha irmã. Vou chamar ela aqui de menina mais velha, para evitar repetições. Meu pai dormia no quarto dele e da minha mãe. Uma ocasião rara, pois nesse horário ele estaria se encaminhando para o bar. A menina mais velha estava em um estado de vigília, nem dormindo nem acordada, quando a baleia, que tinha permanecido dormitando, levantou as orelhas e se colocou em postura de alerta, olhando para a porta. Como se acompanhasse os movimentos de alguém, ela rosnava muito baixo, avisando o que quer que ela estava vendo que não se movesse, pois ela estava pronta para atacar. Menina mais velha também ficou alerta, observando a baleia em silêncio, até que a cachorra ficou de pé, se colocou em postura de ataque e começou a latir para o que quer que estivesse na porta do quarto. Minha irmã tentou chamá-la para perto. Ela disse depois que nem por um decreto ela se levantaria daquela cama. Mas a baleia estava cega por qualquer coisa que fosse o que estava na porta. Foram segundos intermináveis até que a baleia de repente começou a chorar e correu para fora do quarto, fugindo, como se alguém tivesse batido nela. Mas ela não apenas correu em linha reta, fugindo a esmo pela porta. Baleia desviou de alguém ou alguma coisa para sair do quarto, chorando como se estivesse com muito medo. Só vou ver se está certinho aqui a gravação. Ver se está música certinho. Ok. Menina mais velha conta que uma sensação muito ruim tomou conta dela nesse momento. Ela não foi a única a presenciar algo assim. Eu também passei por uma situação parecida com a baleia, na porta do meu quarto. E todas as vezes que isso aconteceu, o meu pai estava em casa. Depois desses eventos, não demorou muito para a situação piorar em casa, até que a minha mãe resolveu se separar. Pegamos as nossas coisas e o meu tio, irmão da minha mãe, achou um apartamento perto dele e cuidou para que pudéssemos ir para lá sem que o meu pai soubesse. Em menos de 12 horas estávamos deixando aquele lugar. Entramos no carro do meu tio no momento em que o meu pai voltava para casa. E ele sequer nos olhou quando passou por nós. Baleia estava no meu colo e tentou ir até ele, mas eu segurei ela bem, pois uma sensação horrível tomou conta de mim naquele momento. Depois disso, Ana, meus pais tentaram reatar. Papai buscou tratamento para o seu vício, mas não conseguiu ficar 7 meses sóbrio. Isso destruiu a minha mãe, que se separou dele novamente. Ele saiu de casa em setembro de 2012 e eu só voltei a falar com ele e vê-lo em novembro de 2013. Meu pai tinha se tornado um mero fiapo de homem, destruído pela bebida. Ele estava em uma fase sóbria, mas quando o encontrei, eu tive uma sensação muito estranha perto dele. Uma angústia tomou conta de mim. Quando nos despedimos e ele entrou no ônibus que o levaria para Goiânia, aonde ele estava vivendo depois de se separar da minha mãe, alguma coisa me disse que era a última vez que eu o veria. Ele faleceu em janeiro de 2014, vítima de um atropelamento decorrente de uma recaída no vício. Alguns anos depois de sua morte, comecei a frequentar um centro espírita, perto de onde passamos a morar depois que ele faleceu. Não raro, minha irmã, a menina mais velha, tinha sonhos com meu pai. Em um deles, ela o encontrou muito sujo, suado e cansado, no canteiro de uma construção. E por mais que ela tentasse limpá-lo, ele permanecia muito sujo. Ela pedia a ele para irem embora dali, mas ele dizia que precisava trabalhar bastante, pois era a única maneira de sair dali. Acredito que a dependência do meu pai causou danos em seu perispírito que demandarão muito trabalho, muito tempo de trabalho junto aos guias espirituais para serem reparados. Sua próxima encarnação não será fácil. No livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que os frequentadores de bares,
ao se embriagarem, não estão sozinhos. Junto a eles, como em um processo de simbiose, entidades de baixa vibração e de pouca luz se aproximam e se prendem a essas pessoas, cuja frequência vibratória também está baixa. Ocorre um vampirismo espiritual, ou seja, espíritos inferiores desencarnados que os viciosos passam a alimentar com seus fluidos vitais. Com o tempo, as células perispirituais passam a sofrer tal nível de dano que se refletirá, inclusive, nas encarnações posteriores. Parando para pensar, Ana, aquilo que causava tanto mal-estar em mim e na menina mais velha, que assustava a baleia e entorpecia minha mãe, poderia ser um desses espíritos. Hoje eu não tenho dúvidas que o meu pai esteve sob forte ação e ataque de espíritos desencarnados inferiores de pouca luz. Mas eu preciso dizer, e muitos podem até me julgar por isso, a despeito dos aspectos físicos que envolvem o alcoolismo, meu pai foi o arauto de sua própria destruição. Deixe-me explicar melhor e já me encaminhar para o final, deixando uma mensagem a todas que precisem ouvi-la. O laço com os obsessores só é consolidado mediante a nossa vontade. Nos comprazemos daquela sintonia que começa quando permitimos que nosso desenvolvimento íntimo pare ou evolua. Lembrem-se, normalmente, estão próximas de nós as entidades com quem possamos nos manter em sintonia, que emitem padrões vibratórios semelhantes aos nossos. Se nos mantemos com o padrão vibratório semelhante ao dos espíritos de luz, certamente serão eles a se aproximarem de nós. Fatores como depressão, ansiedade, alcoolismo, drogas e imperfeições morais são um prato cheio para a ação de obsessores. Por isso é importante nos mantermos atentos aos nossos pensamentos, pois a obsessão se inicia com uma sugestão, e a escolha de aceitá-la ou não é somente sua. Orai e vigiai, disse Jesus. Não a vida alheia, mas o que se passa em seu coração e seus pensamentos. Reflita se aqueles pensamentos de fazer coisas que te fazem mal, que não são boas para você ou que causem dano a alguém, são mesmo seus. Se mantenha atenta e vigilante. E principalmente mantenha os laços com seus guias espirituais e anjos da guarda muito estreitos. A prece será sua grande arma e escudo contra a ação de espíritos sem luz, pois ela manterá seus guias e guardiões atentos e vigilantes para o momento da necessidade. Obrigada por ler meu relato, Ana. Um beijo para você e toda a sua família. PS, a baleia hoje não vive com a gente. Ela mora na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Não tem preás gordos. Hã? Não tem preás gordos. Ela não precisa vigiar as cabras e tenho certeza de que ninguém vai precisar bulir com ela, como a baleia de Graciliano Ramos. Ah, entendi. Pois ela é muito forte e saudável. Ao invés de preás, na casa da minha tia tem muito espaço e canteiro para ela cavucar. Muito obrigada pelo seu relato e pela lição, por esse toque. Eu acho que pode ser muito importante. E eu acho muito importante todos nós prestarmos muita atenção no que ela disse aqui, que eu acredito que é muito coerente. Bom, pessoal, fica a dica, né? E muito obrigada a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Tenham todos um bom dia e a gente se vê de novo logo mais à noite aí no Relato ao Vivo. Beijão para todos vocês e fui!